Oi, gente, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja se cuidando e que em breve a gente possa se encontrar novamente. Mas, enquanto isso, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo por aqui para que ninguém saia prejudicado, né? A gente tem que ter consciência de que não estamos de férias, a gente está em quarentena obrigatória por um bem maior, né? Isso vai passar e quando passar a gente vai estar bem e vamos poder estudar novamente de uma forma presencial. Mas enquanto isso, vamos dar continuidade por aqui. Se alguém tiver dúvida, algum questionamento, pode mandar mensagem, o e-mail tá feito. Então, é isto. Eu fiz um resumo da parte inicial do capítulo para dar uma revisada com vocês e para a gente poder dar continuidade. Então, eu peço que vocês peguem a apostila na página 42, é o capítulo 2 que a gente tá, e deem um zoom, tirem um print dessa imagem para vocês poderem ler melhor o que está escrito, tá? Então vamos nessa, gente. Ó, coloquei aqui a primeira coisinha, a diferença de endo para exo. Que endo e que exo? Endoesqueleto e exoesqueleto. Endoesqueleto é o esqueleto interno. Exoesqueleto é o esqueleto externo. É só essa a diferença? Não. O endoesqueleto é aquele esqueleto que tem um crescimento contínuo junto com o animal. Já o exoesqueleto, ele é aquele esqueleto que o animal precisa perder para poder crescer, né? Quem que tem um exoesqueleto? Os artrópodes, lembram? Que são os crustáceos, os insetos, aracnídeos. Eles possuem um exoesqueleto. O exoesqueleto ele é feito de quitina, que é um tipo de carboidrato. O nosso esqueleto, que é o endoesqueleto, ele é feito de minerais. Então, são duas substâncias diferentes, são composições diferentes, nada tem a ver um com o outro, tá? Aqui, gente, eu separei, deixa eu botar o celular pertinho, eu separei a função dos ossos, tá? Eu coloquei primeiro aí, sustentar o corpo e dar movimentação. Sustentar o corpo e dar movimentação. Os ossos conseguem fazer isso sozinho? Não. Eles precisam dos músculos para fazer isso. Lembrem-se dos recém-nascidos, dos idosos, de pessoas acamadas. Eles conseguem ter uma movimentação apenas por possuírem ossos? Não. Eles precisam também ter músculos. E para os músculos funcionarem corretamente, eles precisam estar em atividade, serem estimulados. A gente falou isso, a gente chegou a falar disso. Inclusive falamos sobre as proteínas que compõem os músculos, lembram? A outra função, proteger estruturas importantes. Que estruturas são essas, galera? As estruturas são diversas. A gente pode começar falando do sistema nervoso central, que está na nossa cabeça, o nosso encéfalo. Né? Então temos o cérebro, o cerebelo, o bulbo, tudo isso está na nossa cabeça, no nosso encéfalo. Quem protege o encéfalo? Quem? Isso aí, o crânio. O crânio é um conjunto de ossos que serve para proteger o nosso sistema nervoso central, tá? Só um detalhezinho, para ficar assim claro para vocês, o osso ele não entra em contato direto com o sistema nervoso. Se entrasse em contato direto, ia acontecer algum colapso, tá? Não ia ser legal. Então, existe umas membranas que protegem o atrito entre o osso e o sistema nervoso, que a gente chama de meninge, tá? A meningite é a inflamação dessas membranas, tá bom? Então, outra estrutura que protege, por exemplo, é a medula espinhal. A medula espinhal é protegida pela coluna vertebral. Medula espinhal é sistema nervoso, tá? Coluna vertebral são os ossos que protegem a medula. Reserva de cálcio e fósforo. Cálcio e fósforo são minerais que servem para diversas funções no nosso metabolismo. Algumas delas são, por exemplo, o cálcio forma ossos, mas ele também tem uma função super importante que é na contração muscular. Então, sem cálcio, os nossos ossos ficam frágeis e a gente não consegue contrair os nossos músculos, tá? Fósforo. O fósforo é outro mineral importante. Lembrando que minerais a gente obtém na alimentação, a gente não produz. Então é importante se alimentar bem para ter esses minerais. O fósforo ele tem importância na produção de ATP, que é a nossa molécula energética,
E também ele tem importância para formar o nosso material genético, DNA. Então, DNA e RNA tem fósforo, tá, galera? Então, ó, até selecionei aqui, ó, importância do cálcio e do fósforo. Coloquei aqui também a importância da calcitonina e do paratormônio. São 2 hormôniozinhos produzidos no nosso corpo. A calcitonina é produzida pela tireoide e o paratormônio pela paratireoide. Olha aí, Duda Cis. Para que servem? A calcitonina pega o cálcio que a gente se alimenta, uma parte dele, claro, não o todo, e coloca para dentro do osso como uma reserva, já que a gente precisa tanto desse cálcio, né? E o paratormônio pega esse cálcio que está dentro do osso e coloca para fora. O paratormônio é produzido pela paratireoide, que é uma glândulazinha que fica acima da tireoide, tá bom? Então, quando a gente tem cálcio sobrando, coloca dentro do osso. Quando está faltando no nosso sangue, para diversas funções, como eu já falei para vocês, é retirado de dentro do osso e colocado para fora. Aí, ó, vamos para a segunda parte, aproveitar que já está aqui. Características. Os nossos ossos, eles estão dentro do tecido conjuntivo. A gente estudou isso há umas 3 semanas atrás, 4. Que o tecido conjuntivo, ele tem diversos subtecidos, né? Tem o tecido adiposo, ósseo, sanguíneo, cartilaginoso. Então, o tecido ósseo está dentro do tecido conjuntivo, tá bom? Nós temos 206 ossos. Não temos isso desde o momento que a gente nasce até a gente morrer. A gente chegou a conversar sobre isso, que criança tem mais ossos, lembram? Por quê? Porque eles precisam, eles vão ser ligados depois, porque grande parte desses ossos tem cartilagem, tem alguns espacinhos entre um osso e outro, principalmente na nossa cabeça, para a hora do parto. Hoje em dia utiliza-se muito a cesárea, mas evolutivamente falando, o parto normal, para que ele ocorra, né? A gente precisa ter as fontanelas, que são os espacinhos entre um osso e outro para a hora do parto, tá? Para passar pelo canal vaginal. É formado por fosfato de cálcio e minerais. Então, fosfato de cálcio é uma associação entre o fósforo e o cálcio. E temos outros minerais também. Essa é a diferença do nosso endoesqueleto para o endoesqueleto dos equinodermas, que também possuem endoesqueleto. Só que o nosso calcifica, o deles não. O nosso osso, então, ele é rico em colágeno, que é uma proteína. Essa proteínazinha, ela dá sustentação, ela dá rigidez. Lembrando que a nossa pele também tem colágeno e é por isso que muitas pessoas vão atrás de comprar colágeno, principalmente em farmácia, manipulação e tal. Mas em um outro momento eu vou explicar para vocês como funciona isso melhor. Não é dessa forma, eu não posso simplesmente ir na farmácia comprar colágeno que vai dar tudo certo, eu vou ter colágeno. Não é assim. Mas em um outro momento eu explico isso para vocês melhor, tá bom? Cartilagem e ossos longos. Os nossos ossos longos, ó, aqui eu botei um exemplo de um osso longo. O nosso osso longo, ele precisa ter cartilagem para poder se ligar ao outro osso. Porque sem essa cartilagem vai ter atrito e aí vai acabar tendo um problema entre um osso e outro, né? Eles podem se quebrar, inclusive. Tá bom, gente? Então, olha só, eu separei aqui os tipos de ossos para vocês. Por que eu separei? Porque é importante a gente saber. Existem só esses 4 tipos de ossos? Não, existem outros. Vocês precisam saber disso agora? Também não. Isso só caso alguém vá fazer algum curso de medicina, fisioterapia, aí vão precisar saber. Agora não é necessário. Então, esses 4 tipos que eu coloquei aqui para vocês, eu botei os exemplos e eu vou explicar para vocês. Os ossos planos aqui são os ossos em que são fininhos, forma de lâmina. São os ossos que protegem, que têm a função de proteger. Como, por exemplo, eu coloquei o externo. O externo, gente, é esse osso que fica bem entre as nossas costelas, acima aí do coração. Podem colocar a mão que vocês vão sentir. Lembrando que as aves possuem o externo modificado para eles poderem voar, né? Já viram aquele formatinho aerodinâmico do pombo, da galinha? Então, é o externo modificado para eles poderem voar, tá bom? Os ossos curtos
são os ossos que têm o comprimento e a largura bem próximos, ou seja, eles não têm uma diferença muito grande. Tentem associar ossos curtos a cubo, tá? O cubinho mesmo, que tem uma semelhança muito grande. Por exemplo, eu coloquei aí, eu coloquei para vocês os ossos carpais, mas temos também como, por exemplo, a patela, que é o osso do joelho. Temos os ossos longos, que são os ossos que têm o comprimento bem maior do que a largura, tá? Temos o fêmur como o maior exemplo, mas temos também o húmero, o rádio, são outros ossos longos. Já vou falar melhor deles, tá bom? Temos os irregulares. Irregulares não estão em nenhuma dessas 3 classificações, porque a gente não consegue manter uma classificação dessa para eles. Então, são os outros ossos. Por exemplo, temos as vértebras, tá, gente? Agora, eu preciso que vocês deem uma prestada, uma focada aqui nessa foto. Olha só. Aqui, ó, eu coloquei um osso como se ele tivesse fechadinho. E aqui como se ele tivesse aberto, tá? Esse aqui é um osso longo, tá bom, gente? Aqui, ó, nessa parte externa, a gente tem uma cartilagem, como eu falei para vocês, serve para não ter atrito entre um osso e o outro. Nessa parte pontilhada, nós temos a substância esponjosa. Essa substância esponjosa, ela vai servir para o crescimento, tá bom? Crescimento dos ossos longos. Temos a cavidade medular, que é onde tem a produção das células sanguíneas. E aqui nós temos a medula óssea amarela, que vocês estão vendo em amarelo aqui com certeza, né? Não é branco, é amarelo. Quem estiver vendo amarelo quem estiver vendo branco está equivocado, tá em amarelo. Essa parte aí é formada por tecido adiposo, que vai substituindo a cavidade medular. Aqui eu botei periósteo, que é essa camadinha bem externa, tá bom, gente? É o que reveste o osso. Tem um experimento muito legal que dá pra fazer, que é pegar uma coxa de galinha e ir abrindo bem fininho. Eu falei com vocês que a gente ia fazer. Se der tempo, quando a gente voltar, a gente faz. Mas vocês podem fazer em casa. Ir abrindo bem fininho o osso, a coxa de galinha até chegar no osso. Chegou no osso, vocês vão ver que tem uma membraninha bem fina. É o periósteo, tá bom? É uma membrana que reveste o osso. Separei aqui para vocês as partes do osso, que é importante a gente saber também. As partes externas a gente chama de epífise. A parte do meio, diáfise. Essa epífise, que são as extremidades, é onde ocorre o crescimento. Então, tem cartilagem. Essa parte do meio é a diáfise, é onde ocorre o irrigamento, tá? Então, tem suprimento nutricional nessa parte. É onde o que foi produzido sai e por onde também entram os nutrientes que o osso precisa. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.